Estamos de volta com o programa À Vista e eu pergunto a vocês agora, continuando a nossa conversa, quer dizer então que a influência midiática foi crucial para a realização do sucesso do livro em mais de 30 países, como foi colocado? Sim. Nessa fase que nós estamos da indústria cultural, prevalece aquele leitor de segundo nível, aquele leitor que se contenta apenas com uma boa história, uma história que venha confirmar as suas convicções, as suas expectativas acerca dos impasses que ele próprio vive. Como esse romance é um romance confessional, romance autobiográfico, as pessoas então fazem uma espécie de catarse com o romance e eles não estão interessados nas estruturas narrativas, não estão interessados na forma em que a obra é apresentada. Eles se interessam apenas pelo conteúdo e disso se prevalece a indústria cultural, que faz então virar a baila, faz acontecer como um boom, uma explosão de sucesso, uma obra que, pelos depoimentos que nós vimos aí da meninada, atende tão somente a um interesse da mídia. Eles estão interessados apenas numa boa história, porque, como a professora Adi Patrícia mesmo disse, eles estão no começo de suas leituras, então eles não sabem o que é uma boa literatura, uma literatura que não deve se prender ao conteúdo, mas às formas de narrativa. Adi, você partilha dessa opinião também, levando em conta, eu queria colocar o fato de, por exemplo, o livro ter sido escrito mais da metade a pedido da editora. Isso só reitera essa força da indústria cultural? Você avalia assim? Existem ideias que são com base no contexto onde a gente vive, que surgem do nada, de uma própria necessidade, da sua própria necessidade de expressar de alguma forma, que seja através da literatura, do cinema, das artes plásticas, o que for. E também a gente tem aquela ideia de mercado. Então a gente sabe mais ou menos quais são os temas que estão na moda, né? Que estão sendo discutidos e que são influenciados, lógico, ou por uma ideia ocidental ou por uma ideia de forma que aglutine coisas que a própria sociedade necessite. Né? Então, existem essas duas categorizações do surgimento da ideia. Agora, e a produção? Será que foi feito um pedido de uma editora para que se fosse feita uma produção de um livro que seja de cunho autobiográfico e que fosse jogado para os leitores, né? E que tipo de leitura seria feito? Que tipo de leitor seriam esses? Então, a gente tem todos esses pontos. Vamos supor que não. Que na verdade é uma obra de uma ideia própria, surgida da necessidade de expressão, e como ele tem asas para a literatura, foi através da expressão literária que se construiu isso. De alguma forma se oportunizou isso por causa do momento histórico, do momento político, até mesmo do momento econômico onde a gente passa. Então depende, o período da discussão do Holocausto já passou, né? Hoje a gente não discute mais o Holocausto. E agora? É o período de discussão do Oriente Médio. O Oriente Médio que... Torres Gêmeas. Exatamente. Que é aquele que é reprimido, que a mulher é um nada, né, um zero à esquerda na sociedade oriental, e que acaba reforçando uma cultura ocidental que a gente não percebe. Então eu não concordo, mais uma vez eu falo com o UAU. Muito pelo contrário. Quais são as premissas que estão por trás dessa literatura? E aí os professores podem falar muito bem quanto à construção literária, porque é pobre. Talvez fosse interessante até tocar no ponto da passagem do romance, da linguagem romanesca, para a linguagem cinematográfica. E do ponto de vista da fotografia, por exemplo, do ponto de vista da exploração do ambiente, ele é de fato interessante. E também a música, né? Se valoriza muito um instrumental árabe, oriental ali. E a cultura árabe vem à tona quando você vê aquela música no filme. Só que no livro você não tem essa sugestão. Isso daí provavelmente é algo que foi trabalhado, que foi maquinado pelo diretor do cinema e que acabou fazendo uma maquiagem naquilo que o filme não representa, ou melhor dizendo, o livro
não nos apresenta. Porque o livro é uma leitura maçante, ele nos apresenta uma leitura maçante. Porque foi feita uma tradução intersemiótica. Nessa tradução intersemiótica, a história ganhou uma relevância. Até porque, Américo, os filmes hoje são todos produzidos, nós vemos Hollywood aí premiar o filme estrangeiro, o melhor filme estrangeiro, exatamente aqueles que fazem mais a moda de Hollywood. E ele foi um filme realizado à moda de Hollywood e traz toda uma discussão de um livro que não nos apresenta isso em suas leituras. Ou seja, eu retomo aquele ponto de que o livro nos apresenta uma leitura muito linear, é um Oriente, de certo modo, deformado, que aparece ali, é uma visão do ocidental, um olhar do ocidental só que credibilizado com alguém que nasceu no Oriente. Para justificar, né? Credibiliza, né? Avaliza. Ele é o avalista de uma ideia ocidental sobre o Oriente. E o leitor do filme, o leitor do romance, fica então com a falsa sensação de que está a conhecer o Oriente, que o Oriente é uma parte do mundo atrasado, um mundo não civilizado, e que reforça então a alteridade, a identidade da cultura ocidental como superior à cultura oriental, porque ali eles estão vivendo quase que na barbárie. E a gente daqui a pouco, no próximo bloco, continua conversando sobre essa visão, talvez deturpada, sobre o Oriente.